Olá, tripulação! Hoje eu tô aqui na cozinha do Unforgettable e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é a cozinha de um veleiro, como que a gente faz com o lixo, com os resíduos e também alguns produtos de limpeza que a gente faz aqui pra limpeza do barco. Partiu? Então, essa é a nossa cozinha aqui do Unforgettable. É como uma cozinha normal de uma casa. A gente tem a geladeira, tem o fogão e tem as pias. Só que ela é um pouquinho diferente, né? Não é exatamente igual a uma casa, mas a gente consegue fazer quase tudo. Aqui fica a nossa geladeira, então. Ela é como se fosse uma caixa térmica, né? A gente abre ela aqui por cima. Então isso evita que na hora que o barco navega, né, que balança, aderna, que caia, enfim, quando tu abre a porta, caia tudo pra fora. Então a gente abre ali por cima e tá tudo direitinho. A gente tem o fogão ele é basculante, como a maioria dos veleiros, porque aí ele acompanha o balanço do barco, então pra não cair panela, pra não cair coisa no chão, né, ele acompanha o balanço do barco. Ele tem essas pinças também, que são pra prender a panela quando tá navegando, e aí são bem úteis porque fica tudo bem presinho também. Então o barco pode balançar que as panelas vão ficar ali, não vão voar pra fora do fogão, e o fogão vai balançar junto, então também não vai escorrer líquido pra fora das panelas ou coisa do tipo. Ele tem um forninho também, o forninho é super bom, é super rápido. E como que a gente cozinha então nesse fogão? Normal, como qualquer casa, né? Ele funciona super bem, eu consigo cozinhar de tudo aqui. O forno é muito bom também, ele é pequenininho, então ele é super rápido. A diferença no barco é que tudo é um pouco mais difícil, né? A água não vem do encanamento, não passa um caminhão de gás na rua pra te chamar e simplesmente trocar o botijão. Então a gente tenta economizar o máximo possível o gás. Sempre que a gente pode cozinhar na boca do fogão, a gente cozinha no fogão, e aí aqueles pratos que realmente tem que ser no forno, ou um dia que a gente quer mesmo fazer alguma coisa no forno, a gente usa o forno. Mas a diferença de viver no barco, e que é muito interessante, é que tudo que tu faz, tu tem que parar antes pra pensar. Tu tem que pensar nos recursos que tu vai precisar pra fazer aquilo. E no nosso dia a dia, né, num apartamento, numa casa, não. Então a gente tem 2 botijões de gás, de 3 litros, eu acho que são cada um. E aí o que acontece? Toda vez que a gente precisa reencher o gás, a gente tem que pegar o botijão, levar em algum lugar que encha, né? Procurar um lugar que faça isso, ou que troque, ou que encha. E nem todo lugar enche qualquer tipo de botijão, ou qualquer marca de botijão de gás. Aí também tem as válvulas, né? Que é uma coisa chatinha aqui, que cada país, né? Vários países usam válvulas diferentes. Então, às vezes, o teu botijão não vai dar com a válvula que eles usam aqui, aí você tem que comprar uma válvula diferente para botar no teu barco para usar outro botijão. Então, no fim, não é tão fácil assim essa história do gás. E aí, por isso que a gente sempre tenta economizar ao máximo, né, quando a gente está em lugares principalmente mais difíceis o acesso para reabastecer o gás. Então, essa é a diferença. Mas a gente faz um monte de comida boa aqui no barco e dá pra cozinhar tranquilamente. E aí cozinhar navegando realmente é engraçado, porque não é tão fácil assim. Quando o barco tá balançando muito, né, ou tem mais ondulação, ou tá muito adernado. É uma arte cozinhar, né, é uma ginástica, na verdade. Porque tu põe tua panela aqui no fogão, aí tu tem uma tábua aqui picando alguma coisa, e aí tu quer pegar outra coisa lá, se tu tira a mão aqui da tábua, ela já vai sair do lugar, já vai sair andando, e aí tu tem que pegar outra coisa lá. É uma ginástica, um dia eu mostro pra vocês. Mas a gente vai acostumando, só que tu tem que ter, seria bom ter umas 5 mãos, eu acho, pra poder cozinhar enquanto o barco se mexe. Então, além do fogão, a gente tem 2 pias. É bem prático ter 2 pias no barco, porque às vezes tu não tem como ficar lavando tudo na hora que tu tá navegando, né? Um pouco mais chatinho. Então tu simplesmente deixa tudo numa das pias e a outra fica livre, né? E a gente tem 2 torneiras também. O que são essas torneiras? Uma delas é com a bomba elétrica, então a água vem da bomba elétrica. E a outra, a água vem da bomba manual, então a bomba de pé. E a bomba de pé, ela é bem boa, porque ela economiza bastante água, né? Na torneira elétrica, por mais que tu tente abrir um pouquinho, sempre acaba saindo mais água do que tu gostaria. Então, quando a gente tá em contenção de água, assim, a gente tenta usar mais a bomba manual, que aí ela é mais econômica.
E também, né, no caso de ter algum problema com a elétrica ou de estragar a bomba elétrica, a gente ainda tem a manual ali para qualquer emergência. Nesse barco a gente não tem água salgada. No primeiro Unforgettable a gente tinha uma torneirinha de água salgada, com uma bomba de pé também, que é bem útil também, eu vou dizer que é legal, porque tu pode lavar a louça com água salgada e aí depois tu só enxágua com água doce. É uma, assim, uma super economia de água também, que aí tu usa água salgada pra muita coisa. E uma grande diferença pra cozinhar, que agora nós já estamos super acostumados, é que a nossa cozinha tem super poucos eletrodomésticos. Ou seja, a gente tem só um liquidificador. Porque o que acontece? No barco a gente tem, é tudo 12 volts, e a gente tem um transformador, né, que chama um inversor, na verdade, que a gente pode usar 110 ou 220. Só que os inversores não têm a mesma potência do que uma tomada direto, né, 110, 220. Fora que também tudo isso consome energia, né, então como a gente gera a nossa própria energia e também tem que estar sempre cuidando, economizando energia, né, então a gente não tem esses eletrodomésticos e a gente passa muito bem sem, vou dizer, é tranquilo. É legal ter ou um mixer ou um liquidificador, porque às vezes tu quer fazer um suco, tu quer bater alguma coisa. E uma dica interessante também pra cozinha é colocar um ventilador na cozinha, gente. É bem útil, porque fica calor quando tu tá cozinhando dentro do barco, né? E aí vem o calor do fogão, principalmente quando liga o forno, fica bem quente. Então, porque o espaço é pequeno, né? E aí acaba esquentando e o ventiladorzinho é bom que o cozinheiro aqui às vezes precisa. A questão de armazenamento dos nossos alimentos, eu já contei um pouco num outro vídeo, um tempo atrás, que se chama Como Organizar o Seu Veleiro. Se você ainda não assistiu e quiser assistir, lá eu conto um pouquinho como que eu guardo as nossas comidas. E isso também tá ligado ao nosso lixo, né? Aos nossos resíduos. Mas o que a gente faz hoje em dia, né? Então, sempre que a gente vai fazer compras, como eu disse, no barco, o interessante é que tudo é pensado antes. Então, sempre que a gente vai fazer compras, por exemplo, a gente tenta buscar produtos que tem menos embalagem, né? Embalagens menores, que não tenha a caixa e dentro da caixa um saquinho e dentro do saquinho não sei o que. Então, o mínimo de embalagens possíveis, mas é difícil evitar, né, total embalagens. Então, a gente ainda tem bastante coisa. E aí o que a gente faz? Quando a gente vai no mercado e faz compras, geralmente eu chego no barco e eu já guardo tudo. Só que quando eu guardo tudo, eu não pego e simplesmente vou guardando as coisas dentro dos armários. Eu tiro tudo das embalagens, praticamente, né? O que for caixinha de papel, né? Eu tiro tudo das caixinhas. Então, por dois motivos. Um, porque eu já quero dispensar aquele lixo enquanto eu tô num lugar onde tem mais recursos, onde tem mais coleta de lixo, mais fácil. Outro motivo é porque os alimentos duram mais num recipiente mais fechado, né? Contra a umidade, contra vários outros fatores. Então eu tiro e ponho num pote, ou ponho numa garrafinha, ou num ziplock. Eu já tiro toda a embalagem possível quando eu chego do mercado e já jogo tudo fora. Então, porque geralmente quando a gente vai num mercado maior, a gente tá numa cidade maior, num lugar onde tem coleta de lixo, onde é mais fácil, né, resgatar os resíduos. Não é muito justo, né, tu sair de um lugar grande, onde tu comprou um monte de coisa, e aí tu vai pra uma ilha minúscula e tu leva o teu lixo junto e tu larga o teu lixo lá. Que pra eles é difícil de fazer coleta, né, às vezes tem que ir uma barca buscar o lixo, ou eles queimam o lixo, e eu tô trazendo o lixo de fora e largando na ilha deles, né? Eu acho que não faz sentido. Então, tento me livrar de todo o lixo antes de sair. O que a gente acaba tendo que descartar depois, eu separo. Então, eu tenho um lixo seco, que aí é onde eu vou botando tudo. Eu tento dobrar, deixar tudo o menor possível, ou rasgar as caixinhas. E aí eu vou guardando. A gente guarda num paiol ali fora. Então, eu vou guardando todo o lixo seco. Ele dá pra ficar bastante tempo, não tem muito problema se o lixo tá, né, não tem nada de lixo orgânico junto. Os resíduos orgânicos, como por exemplo casca de frutas, verduras, isso a gente geralmente joga na água, mas a gente não pega e simplesmente joga na água quando a gente tem pessoas nadando e curtindo o dia. A gente guarda numa caixinha, num potinho aqui na cozinha, e aí quando a gente navega, a gente pega e joga pra fora. E como eu falei no início, então tem a questão dos produtos de limpeza também. Então como é que eu faço produto de limpeza super difícil que eu uso pra tudo aqui no barco? São basicamente 3 ingredientes. O primeiro ingrediente é vinagre.
Eu já compro vinagre assim, de balde, porque eu uso muito. Eu uso também pra limpar o vaso sanitário, pra várias coisas. O vinagre é muito bom porque ele é um desinfetante. Também pra mofo, ele ajuda bastante a evitar o mofo, então o primeiro item é o vinagre. Óleo essencial de melaleuca, em inglês ele é chamado de tea tree. Ele é super bom porque ele evita o mofo, ele é um antiviral, um antisséptico, ele também limpa as energias do ambiente, enfim, ele é bom para um monte de coisa e ele é muito bom para limpeza, então eu também ponho umas gotas disso. E o segundo ingrediente que você pode encontrar em qualquer lugar é água. E como que eu faço então? Eu pego um borrifador qualquer que você tenha em casa e aí eu misturo então vinagre, algumas gotas de óleo de melaleuca e preencho com água. Em quantidades deliberadas, quanto você quiser. Eu não tenho medidas exatas, eu simplesmente vou misturando. Claro, às vezes para uma limpeza super pesada ele não vai dar conta. Aí tu usa um produto um pouco mais forte, mas é de vez em quando, né? Agora no teu dia a dia, isso aqui é super simples, não faz mal para a saúde e não faz mal para o meio ambiente, então é bem fácil, experimentem, ver se vocês gostam e depois me contem. Sabão de louça também é legal ter cuidado. No Brasil eu usava bastante aquele sabão de coco em pasta que vende em pote, né? Ou de glicerina ou de coco. Então por hoje é isso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui no botãozinho e se inscreve, pra gente é bem importante. Deixa um like, deixa comentários aqui embaixo. Outros assuntos que vocês também gostariam de saber, podem deixar aqui pra gente que a gente vai fazer o possível para cobrir todos eles. Quem ainda não nos apoia, também puder dar uma força para as nossas produções, tem várias recompensas, então dá uma olhadinha lá no site do Apoia-se, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então se você puder nos dar uma força, e também já quero agradecer a todos os nossos apoiadores, vocês são demais, muito obrigada pela força, esses vídeos são possíveis graças à ajuda de vocês. E no próximo vídeo, então, eu vou contar pra vocês como é que a gente faz pra lavar roupa, como é que é a nossa farmacinha aqui de remédios quando fica doente, como que faz pro cabelo, dá pra usar chapinha, secador no barco? Não sei não, hein? No próximo vídeo eu conto pra vocês. Até a próxima, então, e bons ventos!